Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Max, da Escola Católica da Fé, responsável por todas as postagens, por todas as discussões e por todas as reflexões que eu julgo necessárias para nós, católicos cristãos, que estamos hoje nesse mundo, vivendo neste mundo. Tá? Esse vídeo ele é mais uma provocação. Eu preciso tocar num assunto que ele é muito sério. Muita gente sabe da sua importância, mas alguns fingem que não é com ele. E aí muita gente sofre por conta disso. O nome desse vídeo, posso dar o título dele de Cristãos, chamados à coragem e à profecia. Será que nós estamos sabendo realmente que tipo de cristãos nós estamos nos tornando? Se hoje nós estamos podendo falar de fé, se hoje nós podemos ir a uma igreja, participar de uma missa, participar de uma novena, acordar às 4 da manhã com Frei Gilson rezando uma novena e milhares de pessoas conectadas, isso não foi dado para nós de bandeja. Isso é fruto de uma conquista, e essa conquista não foi feita com flores e pedidos de por favor. Foi uma conquista muito séria, muito dura, muito dolorida, muito sangrenta até. Muitos acusam a igreja de ter sido sangrenta, mas esquecem que a moeda tem dois lados. Eu não estou aqui justificando o que algumas pessoas que estavam dentro da igreja fizeram. Mas eu também não posso tapar os olhos para o quanto cristãos, por centenas, por dezenas de anos, sofreram com perseguições, com tortura, com a morte. Por isso, eu lembro de um discurso do Papa João Paulo, na década de 80, que assisti vídeos sobre isso e me marcou muito, onde ele falava sobre sejam corajosos, sejam cristãos corajosos, e não cristãos engavetados no comodismo, no conforto, longe daquilo que realmente é a prática cristã católica. Por isso, nós precisamos entender o que é ser cristão hoje. Ao falarmos sobre sermos cristãos nos dias de hoje, nós nos deparamos com os inúmeros exemplos de bons padres, de boas irmãs, de bispos comprometidos, de um Papa que hoje atua firmemente na tradição da Igreja Católica, porque ele sabe, se a tradição se perder, se a raiz se perder, todo o resto desmorona. E é por isso que nós precisamos estar atentos ao que o mundo vem entregando para todos nós hoje e que nós não estamos percebendo. O mundo vem dando para todos nós aqui mostras são pequenos testes, até onde nós vamos aceitando algumas injustiças, algumas incoerências, e ele vai percebendo o quanto nós vamos nos afrouxando. Pessoas que até um tempo atrás brigavam pelos direitos do outro, cansaram, esfriaram o coração e acabam não se importando com a dor do outro. E é justamente nesse ponto que eu venho falar com vocês hoje. Que tipo de cristãos nós estamos sendo? Tá? Ser cristão nunca foi sinônimo de conforto. Desde o início, seguir Jesus significou coragem. Hoje, em um mundo marcado pela violência, pelo silêncio conveniente, a pergunta é clara: onde estão os cristãos corajosos? Será que os cristãos corajosos estão silenciados dentro das inúmeras igrejas, paróquias, capelas, acomodados na missa daquela doce homilia que vem até os seus ouvidos e que te conforta, mas não te chacoalha, que não te coloca
como dizia o Papa Francisco, no caminho? Será que nós estamos aceitando facilmente a poeira dessa modernidade, que quando recai sobre os nossos ombros, faz com que não tenhamos forças para nos levantar, para falar assim, não é assim que meu mestre Jesus me ensinou. É justamente para esse tipo de cristão que hoje eu quero falar. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele é um convite a um retorno, a um avivamento da consciência, de uma fé viva e principalmente a responsabilidade cristã. Qual é o grau de compromisso, de comprometimento que eu, enquanto cristão católico, tenho com as pessoas que sofrem? Sabemos que Jesus nunca prometeu facilidade. Existem inúmeras passagens bíblicas que apontam que Jesus, o Filho do Homem, não tem onde repousar a sua cabeça. O Filho do Homem foi morto na cruz. O Filho do Homem foi julgado injustamente por um grupo de pessoas que se achavam acima da lei e poderiam intermediar o diálogo entre a humanidade e o ser sagrado. Jesus falou em João 16, no mundo tereis tribulações. E quantas tribulações nós estamos tendo? Quantas tribulações nós estamos vivendo no dia de hoje? Sejam elas de todas as ordens, econômicas, políticas, sociais, desordens emocionais, desordens de cunho sexual, famílias sendo desfeitas, a banalização do casamento e das relações duradouras. São poucas as pessoas no mundo de hoje que têm a consciência, que têm a possibilidade de olhar para trás e falar, puxa vida, fui criado num berço de ouro, não pelo dinheiro, não pelo material, mas por quem os colocou nesse mundo, pelas pessoas que batalharam, que deram a vida por elas. É por tudo isso. Isso é um berço de ouro. E esse berço de ouro hoje, ele se faz tão relevante para todos nós, porque nós precisamos criar pessoas, ou dar condições para que as pessoas possam crescer conscientes e críticas nesse mundo de hoje. Cristãos, nós precisamos ser corajosos. A coragem de um cristão não reside no gritar, mas reside na permanência fiel. A coragem de um cristão não lhe permite negociar a sua fé, negociar o seu conforto, tapar os olhos fingindo que aquele problema não existe. Ser um cristão consciente vai trazer para todos nós a possibilidade de transformar o mundo que Deus criou. Deus colocou para todos nós um mundo fantástico, um mundo muito bonito, sonhado, criado por suas próprias mãos. E nós podemos lembrar, mas de que matéria Deus é feito? Deus é amor. Deus, caritas est. São João já nos dizia isso. Um mundo criado por amor, mas que o Pai colocou para todos nós a liberdade. Senão nós seríamos como marionetes, aonde que não teríamos a vontade própria, não teríamos como consertar os nossos erros, mas seguiríamos um script, um roteiro criado pelo próprio Deus. Por isso, nós, enquanto cristãos, não podemos entender a nossa fé como uma fé que ela é domesticada, que alguém vai colocar sobre você uma coleira, um jugo, e você vai aceitar calado. Se hoje você participa da missa e sai dessa celebração eucarística, depois de ter comungado Jesus, do mesmo jeito que entrou, você precisa rever os seus conceitos.
Se você sai de uma celebração do mesmo jeito em que você entrou, passando por pessoas na rua que estavam sofrendo, olhando as injustiças que o seu país vive, olhando os irmãos que estão sendo assassinados e mortos pelo mundo inteiro, e isso não mexe com você, o sacrifício da cruz foi em vão. Porque a grande missão de Jesus foi transformar o coração do homem para que esse mundo possa ser transformado por esse homem. Mas como ele mesmo disse, nesse mundo tereis tribulações. Então nós não podemos desanimar. Quando nós desanimamos, é sinal de fraqueza. E essa fraqueza é sinal que o inimigo está vencendo. Em tempos onde a grande vontade de muitos jovens, é se tornar um influencer. Mas eu vou falar uma frase dura aqui. Quem não teve capacidade para sentar e ouvir, não pode se levantar para falar. Se você não teve a humildade de reconhecer os seus limites, você não pode ter a audácia de se levantar para ensinar alguém. A palavra de Deus vai nos dizer: um cego que guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Por isso que nós somos chamados a, independente daquilo que você faça, você é médico, engenheiro, professor, o que você quiser, mas todos nós, cristãos batizados, somos chamados a sermos profetas. Ser profeta não é um adivinho do futuro. Profetizar não é falar daquilo que vai acontecer. Não é apenas isso. Ser profeta é tocar o dedo na ferida. É incomodar algumas estruturas. É chacoalhar as pessoas e mostrar um novo caminho pautado no amor, na verdade e na justiça. Nada diferente do que aquilo que Jesus propôs para todos nós. Precisamos, enquanto profetas, não ficar neutros diante do mal. Isso é omissão. E a omissão, ela é muito dolorida. Porque você tendo a capacidade de falar, você se recolhe, se resguarda no direito de não falar. E quando você não fala, alguém se levanta. E geralmente é uma voz que não é a voz de Deus. O profeta, ele incomoda, e ele vai incomodar. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, pode ser que muita gente nem chegue nesse ponto que você está vendo. Porque incomodou. Ele precisa incomodar porque ele fala em nome de um Deus. De um Deus que é amor, que é paciência, que é perdão, que nunca nos abandona e que nos quer ver bem. Esse é o Deus que nós precisamos conversar. Um Deus que nos capacita, não para que nós sejamos felizes por nós mesmos, mas para que nós possamos gerar felicidade no outro, na outra pessoa. Então, o grande segredo da felicidade em ser profeta é fazer com que o outro fique e se torne uma pessoa melhor. O silêncio diante da morte e da perseguição é cumplicidade. Quero falar agora com você de um assunto bem sério. A dura realidade dos nossos irmãos na África e ali na região do Irã. Enquanto muitos de nós estamos aqui discutindo a fé num ambiente seguro, pelos nossos smartphones, ouvindo através dos nossos fones, ou quando nós vamos a uma igreja, alguma capela, e nós temos a possibilidade de discutir, de concordar, de discordar, nós não estamos nem 10% próximos do sofrimento que muita gente hoje vive. Em várias regiões da África, cristãos estão sendo perseguidos, sequestrados e assassinados por grupos extremistas. Roda pela internet inúmeros vídeos de cristãos amarrados, amordaçados,
sendo queimados, decapitados, aonde se passam carros em cima de homens e mulheres e crianças, simplesmente porque eles acreditam em Deus. Podemos comparar a nossa fé com a fé desses homens e mulheres? E se nós hoje somos privilegiados de estarmos num lugar onde nós podemos discutir qual é o nosso papel de profetas diante de tantas atrocidades, onde está o seu papel de cristão e católico diante das injustiças que acontecem no seu bairro, na sua cidade e no seu país? Nós estamos vendo inúmeras igrejas cristãs, protestantes ou católicas, sendo queimadas, e muitas delas contendo pessoas vivas dentro, são mortas em meio à tortura. E nós? O que nós estamos fazendo? São martirizados todos os dias centenas e centenas de pessoas. E eu relembro o livro de Gênesis, quando Caim assassina o seu irmão Abel, e Deus fala: a terra reclamou o sangue do seu irmão. Onde está o seu irmão, Caim? E como que ele responde? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Diante da frieza do coração, o ser humano tem a capacidade de responder friamente diante desse Deus. Eles não renunciam à fé para manterem a sua vida. Hoje, nesse exato momento, homens e mulheres estão morrendo por não negarem a fé que receberam e que é o sustentáculo de suas vidas. Hoje nós temos irmãos e irmãs buscando melhores condições de vida, de direitos, lá no Irã, e que estão sendo massacrados, mortos, executados, tendo julgamentos viciados, levando-os à condenação, à forca, à morte pública, para que sirva de exemplo para que ninguém mais se levante contra o sistema. E nós aqui passamos o tempo discutindo a cor da toalha do altar. Se o padre estava com o relógio A, B ou C, o celular A, B ou C, olha o quanto é infantil a nossa fé. Por isso que nós precisamos, enquanto católicos, acordar para uma fé que não é aquela fé que conforta o nosso coração, mas é uma fé que nos impulsiona a confortar outras pessoas. Olha o exemplo de Jesus. Quantas passagens no Evangelho apresentam Jesus recebendo carícias, carinho? Nós temos poucas. Poucas pessoas voltaram para agradecer, mas nós temos um Jesus que se coloca, um Jesus que se esvazia de suas prioridades humanas por conta do sofrimento do outro. São João nos diz, no finalzinho do seu livro, que se fossem colocar todas as ações de Jesus, seria praticamente impossível. Esse homem fez tantas coisas, nos deixou tantos exemplos, tantas possibilidades. E por que nós continuamos acomodados? Essa é a grande questão. O porquê nós estamos acomodados, mas acovardados. Essa é a grande questão. Ser cristão hoje é escolher entre o conforto do silêncio ou a coragem do Evangelho.
Talvez você não seja chamado ao martírio de sangue, mas certamente é chamado ao martírio da coerência. Que tipo de cristãos queremos ser? Os que assistem de longe ou os que rezam, denunciam e se posicionam? Que Deus nos dê coragem, que o Espírito Santo nos torne profetas e que nunca nos acostumemos com a injustiça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.